Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Nesta teleaula, você vai testemunhar a importância que tiveram para a humanidade os viajantes árabes e mouros. Vai entender como eles espalharam pelo mundo muitas informações da região que hoje chamamos Oriente. E vai se surpreender ao constatar como essas informações acabaram por enriquecer culturas tão distantes, chegando ao nosso Brasil através de Portugal. Vai ainda reconhecer a grande importância e a riqueza das civilizações do Oriente. Nossa, Joana, que desenho bonito. Obrigada, também gostei. Olha. Aliás, eu viajei completamente para ilustrar as incríveis aventuras de Simba, o marujo. Sinbad, na realidade, ele não faz parte da história original das Mil e Uma Noites, ou Mil Noites e Noites, Alf Layla wa Layla, no texto original, mas ele representa, ele incorpora a figura do grande viajante árabe muçulmano. Sabe que eu confundo um pouco isso? Mouros, árabes, muçulmanos. Ah, é uma história fascinante. Para fazer a ilustração, eu tive que mergulhar no assunto, pesquisar bastante. Ah, então me explica também, quero entender. Bom, para começar, os árabes e os mouros não eram o mesmo povo. A partir do século VII, eles começaram a dividir a mesma religião, o islamismo. E daí para frente, todos se tornaram muçulmanos. Mouro era o nome dado a alguém natural da Mauritânia, um país do noroeste da África. Mas a partir do momento em que este povo aderiu ao islamismo, a palavra mouro virou sinônimo de muçulmano. Com o tempo e com o crescimento das disputas entre mouros e cristãos, esta palavra, muçulmano, passou a ser associada na Europa cristã ao pagão, ao não cristão, ao inimigo, aos negros. Mas muçulmano é simplesmente uma pessoa que tem como religião o islamismo. Você sabe que o islamismo é uma religião que acredita num Deus único, Alá. Um dos profetas foi Muhammad, que recebeu revelações do próprio Deus. Essas revelações estão contidas no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E as igrejas em que eles reverenciam Alá são conhecidas como mesquitas. A religião muçulmana surgiu na Península Arábica no século VII e daí se expandiu para outras partes da Ásia, África e Europa. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, possui cerca de 1,5 bilhão de adeptos em todo o mundo. Eles se concentram na África e no Oriente Médio. Essa é uma religião monoteísta, ou seja, que se baseia na crença em um Deus único, o que a torna muito próxima do cristianismo e do judaísmo. Tá, aí você estava me dizendo que esses povos, os mouros e os árabes, eram grandes viajantes. E navegantes, como mostra a lenda de Simba. E foi justamente essa experiência que os árabes tinham em navegação e viagens de longa distância que fez com que eles se tornassem intermediários entre os europeus e os povos que viviam a leste da Europa, no distante Oriente. Olha só. A Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha, foi ocupada durante quase 800 anos por povos muçulmanos vindos do norte da África e da Arábia. Estes muçulmanos dominaram não apenas a Península Ibérica, mas o sul da França e da Itália, além de amplas áreas do Oriente Próximo. A presença das culturas árabe e norte-africana nos países ibéricos, isto é, em Portugal e na Espanha, foi muito marcante e pode ser vista nas coisas simples do dia a dia. Na arquitetura, por exemplo, na maneira de se construir casas com pátios internos, para o ar poder circular, refrescar o ambiente, mantendo a privacidade doméstica. Isso é uma herança moura. E também no vocabulário. Os árabes e os mouros deixaram suas marcas na língua portuguesa. Algodão, alface, azeite, alicerce, alfaiate. Todas essas palavras são de origem árabe e se referem a produtos ou técnicas que eles introduziram no Ocidente e que hoje fazem parte da nossa cultura também. Outra influência importante dos mouros e árabes na cultura ibérica se deu através de um elemento que é muito importante para aqueles povos: a água.
A água, para os mouros, era um bem muito precioso, pelo fato deles virem de lugares de climas áridos. Por isso, introduziram várias técnicas para captar, armazenar e distribuir água. E isso contribuiu para a agricultura e para a vida nas cidades, que passaram a ter fontes, garantindo o abastecimento de água próximo às casas das pessoas. Os mouros também trouxeram sistemas de regar plantações ainda desconhecidos no Ocidente e generalizaram o uso dos moinhos de vento. Com isso, a agricultura na Península Ibérica se beneficiou bastante. Ficaram célebres os grandes pomares que os mouros plantaram em toda a região. Eles cultivaram plantas, hortaliças e árvores que até hoje nós usamos bastante: laranjeira, limoeiro, amendoeira, figueira, meloeiro e, é claro, a oliveira, que nos dá a azeitona e o azeite. Não, eu adoro azeite de oliva. Os espanhóis e os portugueses também. O azeite é fundamental na culinária daqueles dois países. É um gosto que nós aqui no Brasil adquirimos também, né? Isso para não falar dos outros países, como a Itália, por exemplo, que nos influenciou um bocado. Ou seja, a influência dos mouros na nossa cultura é muito profunda e tem várias ramificações. Mas ao mesmo tempo a convivência entre mouros e cristãos, apesar de todas essas influências, era um tanto conturbada, né? Isso também é verdade. Esses mouros, comandados em boa parte por alguns árabes e alguns persas, que também haviam se convertido ao islamismo, entram na Península Ibérica em 711, atravessam o Estreito de Gibraltar, muito em função de um pedido que tinha sido feito por uma parte dos guerreiros visigodos que estavam descontentes com o rei. A presença moura, entretanto, era vista como invasora pelos povos cristãos da Península Ibérica. No século XI, começou a ocorrer uma resistência ao norte e surgiram reinos cristãos que iniciaram uma guerra contra aqueles aos quais chamavam de invasores infiéis. A guerra contra os mouros era conhecida como Reconquista e tomou ares de uma verdadeira cruzada contra os chamados infiéis. A formação dos reinos de Portugal e da Espanha teve esta característica de luta político-religiosa contra os governantes estrangeiros, que, além disso, eram adversários na fé. E foi aí, neste momento, entre fins do século XIV e século XV, que Portugal viveu aquele grande momento de expansão marítima comercial. Aquele pequeno reino cristão da Europa, usando a bandeira da reconquista das suas terras, lançou-se também à conquista de terras novas. Com o apoio dos grandes comerciantes, dos seus soberanos e da Igreja Católica, seus navegantes lançaram-se em busca de terras distantes, no chamado além-mar. Mas não foi apenas a cultura muçulmana que deixou marcas na Europa Ocidental, não. Outros povos do Oriente também tiveram muita influência. Isso mesmo, principalmente depois que o navegante português Vasco da Gama chegou a Calicut, no litoral ocidental da Índia, em 1498. A partir daí, este intercâmbio de conhecimento e cultura se intensificou, pois houve o contato com civilizações muito antigas, muito desenvolvidas, como a da Índia e a da China. E também aí, os viajantes e mercadores árabes e mouros tiveram uma grande importância. A civilização chinesa e também a japonesa foram responsáveis por inúmeros inventos, produtos e desenvolvimentos que hoje fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, a imprensa. E não apenas isso. A medicina chinesa milenar que nos trouxe a técnica da acupuntura, hoje cada vez mais usada com grande eficiência no nosso país. Todas essas coisas acabaram por ter um impacto profundo no mundo europeu ocidental. E a Índia também teve uma importância muito grande, através da sua filosofia, dos seus conhecimentos técnicos e das suas especiarias, né? Que eram muito disputadas. Especiarias. Os temperos, as pimentas, os chás. Quantos produtos vindos do Oriente a gente absorveu na nossa culinária? Cravo, canela, noz moscada, gengibre. E os tecidos indianos também eram muito apreciados. E da Índia também vinham os cobiçados perfumes que combinavam exóticas fragrâncias e essências como o sândalo, o almíscar, o patchouli. Enfim, os portugueses se lançaram aos mares atrás dessas coisas todas. Bom, mas o que interessa é que eles acabaram sendo influenciados por aquelas culturas riquíssimas, né? E por tabela nós também. Interessante, eu nunca tinha pensado em como as coisas estão interligadas
e como nós devemos aos árabes, mouros e aos outros povos do Oriente? Não é à toa que surgiu um personagem como este, o Marujo Simba. Ele é um símbolo daquele tempo cheio de aventuras pelos mares. Quanta coisa envolvida num personagem, né? Mas tem uma coisa que eu queria entender mais. É sobre esses impérios que se formaram, como o Império Mongol, o Império Otomano. O Império Mongol foi importantíssimo também para levar esses produtos e conhecimentos do Oriente para a Europa. Neste caso, foi através das guerras expansionistas levadas a cabo pelos exércitos de Gengis Khan no século XIII. O Império Mongol alcançou sua máxima extensão na segunda metade do século XVII, incluindo a Pérsia, atual Irã, parte da Rússia e boa parte da China. Até o século XIV, Pequim era a capital do Império Mongol, e ainda o Afeganistão, o Paquistão e a Índia atuais. Foram os mongóis que levaram para a Europa as armas de fogo e a pólvora, e realizaram grandes obras arquitetônicas na Índia, como o Taj Mahal, considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo. O Taj Mahal é um palácio construído para servir de túmulo da esposa do imperador em meados do século XVII, época de apogeu do Império Mongol, quando este alcançou sua máxima extensão. E os famosos turcos otomanos, eles são dessa época também? Essa história também é interessante. O que aconteceu foi que, durante a expansão mongol, no século XIII, começaram a surgir pequenos estados de maioria turca e eles passaram a disputar a supremacia política na região. E a Turquia é uma região importante. Ela estabelece o limite entre os 2 continentes, a Europa e a Ásia. Então, tem uma função estratégica, entendeu? Lá pelo século XIV, um destes estados turcos alcançou uma supremacia sobre os demais. Seu governante era Osman, que em árabe se diz Uthman, justamente o nome que batizou o poderoso reino que se formou a partir dessa expansão militar, Otomano. Este império se destacou pela atividade guerreira e pela fé muçulmana. Eles se viam como guerreiros da fé, soldados do Islã, ou seja, da religião muçulmana, o islamismo. Os turcos otomanos deram início a um forte processo expansionista. Em 1453, eles tomaram a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino e a cidade mais importante da Europa Oriental Mediterrânea, um símbolo do limite entre a cristandade e o mundo muçulmano. Isto fez crescer a rivalidade entre as 2 grandes religiões monoteístas. Que coisa! Essa disputa repercute no mundo até hoje. Infelizmente, essa tensão está longe de ser resolvida. Mas eu acho que quanto mais a gente procura aprender e compreender sobre cada cultura e cada povo, mais próximo também a gente fica do entendimento e de diminuir o preconceito que existe dentro de cada um de nós. Pois é, vivemos numa sociedade hoje com muita diversidade de povos e culturas. Uma coisa da qual, com certeza, podemos nos orgulhar. É um grande privilégio reconhecer a riqueza da contribuição de cada um desses povos para a nossa vida e para a nossa própria cultura. Agora dá até mais gosto de fazer a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reconheceu a importância dos mouros e dos árabes e de sua longa história de cultura e intermediação entre mundos. Viu o impacto da sua contribuição sobre a Península Ibérica e de como somos devedores de importantes saberes que eles desenvolveram e nos legaram. Constatou que essa influência se deu através da expansão comercial e também da expansão territorial, através de guerras de conquistas. Aprendeu sobre os diversos impérios que atravessaram a Ásia e a Europa, como o Império Mongol e o Império Otomano. Por fim, viu que a nossa própria história do Brasil está interligada com a história dos povos do Oriente. Por hoje é só. Até a próxima teleaula e bons estudos!